Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre dois pontos do tema 1102. Eu quero falar da alegação do INSS sobre a omissão do STF no acórdão de não ter falado da prescrição e da decadência. E quero falar também a respeito do prazo para que se aprecie os embargos de declaração. Isso aqui é em respeito aos seguidores meus que têm feito pergunta a esse respeito. Qual o prazo para os ministros apreciarem os embargos de declaração? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a omissão alegada pelo INSS, que o STF, ao julgar o recurso, ao analisarem, não falou a respeito da prescrição e da decadência. Porém, no recurso extraordinário apresentado pelo próprio INSS, não se encontra esse pedido sobre a apreciação da prescrição e da decadência. Veja a contradição, já começa por aqui. E mesmo também porque já existe entendimento do próprio STF a respeito da prescrição. Inclusive no recurso extraordinário 60, 62, 64, 89, fala do prazo decadencial de 10 anos. Ou seja, aquilo que já foi julgado, já foi debatido sobre a matéria junto ao STF, que já se tornou um acórdão, não precisa mais ser debatido. Mas aí vem também o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando julgou o recurso especial do INSS, que deu origem depois a esse recurso extraordinário no STF, ele analisou a matéria sobre prescrição e decadência. E ele falou a respeito disso aí. Inclusive, ele traz o seguinte, ele fala sobre os direitos dos aposentados, depois, dentro do próprio voto, ele fala também a respeito da prescrição e da decadência. Ele diz o seguinte, impõe-se conhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, na apuração do salário-benefício quando revelar mais favorável do que a regra de transição, contida no artigo 3 da Lei 9.876 de 1999. Por que entendeu o ministro aqui que a regra de transição não pode ser desfavorável ao aposentado? Não faz sentido. E, na verdade, foi para uma grande parte dos aposentados, que não incluíram aquelas parcelas anteriores a 1994, aqueles recolhimentos, e muita gente aposentou depois de 1999, pegando como base as contribuições de 1994 para cá. Isso causou enorme prejuízo a muita gente. É óbvio que muita gente também foi beneficiada com esse novo entendimento. Mas, em contrapartida, outras pessoas ficaram à míngua. E o ministro Napoleão aqui, ele entende também que é um tema muito sensível, que é um tema que deve ser analisado com maior brevidade e com um grão de sal, porque se trata de direitos fundamentais, se trata de alimentos, e em muitos casos de pessoas carentes. É o que nós temos relatado nos vídeos a respeito desse entendimento, que tem pessoas que estão vivendo à míngua, pessoas que poderiam estar recebendo 2, 3 salários mínimos e recebem hoje um salário mínimo. Inclusive, tem pessoa da minha família que aconteceu isso, que trabalhou ganhando salário alto até 1995, se aposentou depois de 1999, e todas aquelas contribuições que essa pessoa tinha, que ele entrou no mercado de trabalho, acho que a partir de 1973, 74, essas parcelas não entraram no cálculo. E quando ele se aposentou, ele ganhava um salário mínimo, por outros motivos. Mas eu trago para vocês também aqui, em respeito às pessoas que fizeram perguntas para mim, sobre o prazo para apresentação, para apreciação dos embargos de declaração. Eu mostro para vocês o
o Código de Processo Civil determina, para vocês tirarem suas conclusões de acordo com a lei. Isso aqui foi a vontade do legislador. O artigo 1024 do Código de Processo Civil diz o seguinte: o juiz julgará os embargos em 5 dias. Está falando aqui o juiz. Isso no artigo 1024. Mas vem o parágrafo 1º e diz: nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto. Primeiro, o relator profere o voto, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele vai votar primeiro, e ele abre o voto para os outros. E não havendo julgamento nessa sessão, porque ele pode abrir, ele pode votar e abre o voto para os outros. Mas não havendo julgamento nessa sessão, não terminando o julgamento, será o recurso incluído em sessão subsequente automaticamente. Ou seja, abriu o voto do ministro Alexandre de Moraes, por isso nós estamos ansiosos esperando o voto do ministro Alexandre de Moraes. Porque uma vez ele votando, automaticamente já, mesmo que não votem no mesmo dia, todos os ministros, mas já entram na pauta para na sessão subsequente. Nós sabemos aqui que no STF não tem pauta de julgamento todos os dias. Mas mesmo assim, se o ministro Alexandre de Moraes der o seu voto, e não, mesmo não tendo julgamento naquele dia, na próxima pauta já entra em julgamento. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes vai dar o seu voto? Vocês viram que a lei aqui traz uma obrigação para os juízes. O caput do artigo 1024 diz: o juiz julgará os embargos em 5 dias. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa, em sessão subsequente. Ou seja, o legislador não trouxe aqui uma obrigação de prazo para os tribunais. Mas o que se entende é que esses prazos sejam os prazos razoáveis. Mesmo porque trata de um tema muito sensível. É um tema que trata-se de alimentos. E de alimentos, para a maioria das pessoas que estão tentando essa revisão, e há muitos anos, são pessoas carentes. É óbvio que tem outras pessoas que não são carentes, mas têm o direito também, a mesma coisa. Mas tem pessoas que realmente necessitam disso aí. Tem pessoas que poderiam estar recebendo 2, 3 salários mínimos e já estão com idades avançadas, idosos, às vezes enfermos, problema de idade, problema de doença, e precisa dessa revisão. E se os ministros demorarem muito, não é razoável que isso aconteça. Portanto, é o que esperamos que os ministros tenham complacência nesse tema, que os ministros tenham consciência nesse tema e que votem logo. E que o ministro Alexandre de Moraes vote logo. Sabemos que está concluído para o ministro Alexandre de Moraes desde o dia 17, mas em contrapartida, muitas petições foram juntadas no processo com manifestações a respeito dos embargos, porque inclusive teve o Instituto de Previdência Social que apresentou manifestação também a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas Idosos, para tentar destruir os embargos. Porque o que o INSS quer fazer é induzir os senhores ministros a acreditarem em suas relações. E essas manifestações são importantes para mostrar os pontos para os senhores ministros. Ajudam. Não que os senhores ministros não tenham capacidade de raciocínio para analisar isso aqui com maior cuidado e maior justiça. Mas é importante essa manifestação. Porque essa manifestação, ela traz o silêncio do povo à tona. É uma expressão da vontade do povo. E essa expressão, esses vídeos que nós postamos, as nossas indignações, estão incomodando o governo federal. Quando nós falamos dos políticos, o governo federal está ficando incomodado. Inclusive, ontem ele estava nervoso, que a política é boa. Nós sabemos que a política é boa. Nós sabemos que a justiça é boa. Mas e o mal político é bom?
E o mau juiz é bom? O mau ministro é bom? Ninguém está questionando a justiça, ninguém está questionando a política. Tudo que nós fazemos hoje é política. A política é boa, não tem dúvida nenhuma. Mas e os maus? Os maus têm que ser rechaçados. E é o que nós fazemos. E isso incomoda muito o povo. É o que eu tenho para falar para vocês hoje nesse tema. No próximo tema eu vou falar sobre também um outro ponto de ilação do INSS, que é um absurdo, vocês vão analisar depois. Por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, passe esses vídeos para as pessoas e fiquem com Deus.